placebo né? Então, a pílula de açúcar, eu falo, gente, o placebo é o reconhecimento que o nosso corpo tem capacidade de autocura. Se você toma uma pílula que não tem um agente ali, mas por você acreditar que tem, o seu corpo começa a produzir aquilo que aquela substância faria. Isso é mágica. Isso é o mistério da vida se revelando para a gente. Isso é para se maravilhar e falar, nossa, olha que poder que eu tenho aqui nesse corpo que me pertence. Entendem isso, amores? Podem sentir um pouquinho disso? De ao invés de olhar o placebo como algo que invalida alguma coisa, mas que ele valida a potência que você tem no seu corpo para aquilo que você precisa. E a gente tem um sistema que ele funciona todo numa visão, né, da dependência. A gente vira um consumidor eterno. Quando você tem um diagnóstico de hipertensão, você vai tomar remédio o resto da vida. Quando você tem diabetes, você vai ter que usar isso, aquilo o resto da vida. Então, isso acaba criando um modo mental de funcionar a sociedade, a existência, que não coloca o foco no que a gente é capaz de fazer, mas na falta, e nessa falta eu tenho uma solução externa e eu compro algo e eu sou um consumidor que começa a fazer aquela roda girar. Então, por que a gente vai procurar uma forma natural de reduzir a pressão, né, quando a pessoa tem hipertensão, se existe um mercado que gera milhões de reais todo ano com as pessoas tomando aquele medicamento? Por que você vai aprender a produzir dopamina, serotonina, que o seu corpo já produz? Se você tem um monte de remédios que são ofertados para você e que você está girando uma máquina imensa pagando por esses medicamentos, por que alguém vai trazer isso para você? Por que alguém vai ter interesse em te ensinar isso? E aí tem que vir pessoas que questionam, né? E nesse lugar eu me coloco, porque eu sempre fui uma pessoa que eu olhava para fora e eu me perguntava, é só assim? Só pode fazer desse jeito? Só tem essa opção? E quanto mais eu estudo e olho para a capacidade, a potência que o nosso corpo tem, amores, mais eu me maravilho, mais eu fico deslumbrada e mais eu tenho vontade de contar para vocês. Mais eu tenho vontade de inspirar vocês a chegar aqui. O quanto você tem saúde aí dentro. O quanto você produz tudo que seu corpo precisa. Agora, Kelly, eu já tomo remédio há muito tempo, eu vou parar tudo. Não, você não vai fazer isso. Mas começa a vir para cá, começa a ficar curiosa, a ficar atenta. O que será que alternativas eu tenho? E aí, hoje, a gente falando desse tema tão importante, né? A gente vai falar sobre os nossos analgésicos naturais, que o nosso corpo já produz, que estão aqui disponíveis. E o que será que fazem a gente conseguir produzir esses analgésicos? Será que tem relação com as nossas emoções? A ativação do nosso sistema nervoso? Como que a gente pode usar o nosso sistema nervoso para produzir mais ou menos dessas substâncias analgésicas? Será que a alimentação ela pode ser um recurso? A posição do meu corpo, o jeito que eu estou usando o meu corpo? A minha relação com o mundo, como que eu me relaciono com as pessoas e com o mundo ao meu redor? E, para mim, o último ponto é o uso de remédios químicos. Então, tudo isso que eu falei agora pode trazer para você a possibilidade de produzir esses analgésicos por conta própria. E aí eu digo, numa última opção, olha, é muito forte, não deu conta, será que eu peço uma ajudinha? Porque nós temos os opioides endógenos. Essa palavra faz toda a diferença. Endógenos. Os opioides sintéticos estão causando uma epidemia de vício e de morte.
E eu não tô... Deixa eu só ver se está tudo certinho aqui. Tá. Os opioides endógenos, eles são potentes analgésicos produzidos dentro do nosso corpo. Eu vou falar 5 aqui, tá? E a gente tem hoje uma epidemia silenciosa. A oxicodona, quem já tomou aqui, a fenilamina. Eu vou citar os nomes para vocês. São remédios mais viciantes do que a heroína e que está matando milhões de pessoas no mundo. Isso não estou falando, isso tem estudos, tem matérias nas redes sociais contando sobre isso, né? O quanto está grave o uso desse medicamento, porque ele vicia e a pessoa depois ela precisa de uma dose maior e está levando a óbito por overdose. Então é muito grave isso. Eu preciso trazer esse alerta para você.